E aquele homem fica ali acomodado, finge que está trabalhando, finge que está produzindo, mas a questão toda não é no valor do dinheiro. É a postura dessa mulher diante dessa situação. Eu ganhei mais do que o Rafael. Nosso salário, eu fui promovida, mudei de emprego, e isso, o meu posicionamento, a minha postura diante disso, que minava ele, diminuía ele como homem dentro da família, dentro de casa. Na época a gente nem tinha filhos. Então essa postura de deixar a mulher que ganha mais, de deixar o homem se sentir admirado, um acordo de papéis, ela faz mais dinheiro, ele vai cuidar, ele vai administrar o dinheiro. Qual que é o papel do homem nesse momento? E talvez entender se esse homem não está fazendo mais dinheiro, é porque essa mulher é tão dominante que ela não põe ele para frente? Porque eu sei de casos assim. A mulher acaba gostando daquela postura e aquele homem fica ali acomodado, finge que está trabalhando, finge que está produzindo, e na verdade ele não está fazendo, porque ele tem ali uma mulher que tá pondo dinheiro em casa, e para ele é muito cômodo, porque o homem tem essa tendência a se acomodar quando a mulher assume o lugar dele. Então o problema não é a mulher fazer mais dinheiro, é qual a postura que essa mulher tem diante desse homem, diante da família. Uma atenção especial, se essa mulher está puxando esse homem para que ele tome frente e realmente corra atrás e faça mais dinheiro que ela. Então essa postura da mulher vai fazer toda a diferença. É uma pergunta: em quanto tempo que a gente levou para ver os primeiros resultados acontecerem? E a resposta é imediato, né? A partir do momento que a gente começa a entender claramente o momento que a gente está passando e que a gente começa a separar o dinheiro de acordo com os objetivos, né? Seguir o método ali na base, a gente já começa a ver os primeiros resultados imediatamente, porque começa já a gerar um alívio dentro da casa, clareza. Né? Uma clareza. Você começa a ver assim, poxa, eu estou caminhando para um objetivo específico. E até a gente falou antes em relação aos hábitos, em alguns momentos a gente precisou fazer, né? Eu cheguei a fazer algumas coisas bem próximas, assim, quase que diariamente, para poder ajudar com que aquilo se tornasse um hábito, né? Então, dentro da mentoria, né, que eu fiz o ano passado, passando para alguns alunos, eu explicava isso, como é que fazia isso na prática, justamente para poder a pessoa começar a fazer isso virar um hábito, e aquilo vai virando natural. Naturalmente. É igual começar a treinar. Você começa não gostando, vai fazendo e de repente você está adorando e aquilo ali vira seu estilo de vida. Exato. Então esse método eu entendi depois que, para mim no início foi sofrido, porque mentalmente é como se tivesse me trazido restrições, mas depois eu vi que não foram restrições, trouxe um alívio, eu comecei a ver resultados, eu comecei a ver a minha família viajando cada vez mais, eu podendo comprar cada vez mais, porque o dinheiro estava bem administrado, e então a palavra que eu falo foi alívio no final. E começou sofrido para mim, mas depois me trouxe essa clareza e esse alívio. E para mim é muito ligado a não ter esse sofrimento, né? Então, para mim, aquela dor que eu sentia quando vivia alguma experiência e tudo, eu comecei a mudar aquela maneira de enxergar aquilo e usar aquilo como exercício mesmo, né? De usufruir o merecimento e trabalhar, buscar um nível maior, né? Para poder justamente aumentar as rendas e aí sim atingir um objetivo maior e continuar crescendo isso, paralelamente isso, sem nunca deixar de crescer a parte do investimento, de efetivamente colocar o dinheiro para trabalhar por nós, né, que é isso. Inclusive tem essa pergunta, as pessoas têm dúvida, vê você falando muito de bolsa de valores, e a bolsa de valores para muitas pessoas é vista como forma negativa, como se fosse cassino, e hoje, vendo, né, há tantos anos você investindo, e como que isso tem proporcionado uma renda passiva maravilhosa para a nossa família, eu não sei fazer nada, mas eu tenho quem faça e confio no método dele, e isso, né, flui lindamente dentro da estrutura financeira da família. Fala um pouquinho de como que funciona esse método para elas poderem entenderem a distribuição dessa renda para a parte de investimentos e como isso gera uma renda passiva, como que é pôr dinheiro para trabalhar para a gente. A estrutura, né, a base do método mesmo, na parte de investimentos, é a gente separar o dinheiro por objetivos e cada objetivo tem um prazo para poder usufruir daquele recurso. Então a base de qualquer carteira de investimento é a liquidez imediata, que é esse dinheiro para qualquer necessidade do dia a dia. Então o dinheiro não fica parado numa conta corrente, obviamente ele fica sempre rendendo, ainda mais no Brasil, que a gente tem aí hoje uma taxa Selic ainda a 15% ao ano, né, com juros, os maiores juros reais do mundo, né, tirando a inflação que o governo fala que tem. Que o cálculo dele é um pouco diferente, né? Assim,
do que a gente sente na prática, né? A inflação que o governo fala é diferente da inflação que a gente vê a cada compra que a gente faz no supermercado, a cada ajuste que a gente tem de qualquer serviço que a gente contrata e tudo. Então, a primeira parte é essa da liquidez, a segunda é para objetivos de médio prazo, então a gente classifica ali também o dinheiro ali normalmente em algum A minha tipo festa mesmo fixa. de 40 anos seria um exemplo de médio prazo. Exatamente, a gente começou a planejar mais ou menos um ano antes, né? Então a gente colocava sempre os investimentos com o vencimento na época da festa, para pagar. De acordo com os pagamentos. Então a gente separava, alguns pagamentos tiveram que ser feitos ao longo do tempo, o maior pagamento foi na véspera, né, da festa, um pouquinho antes ali, que os fornecedores exigiam que tivesse tudo quitado antes da festa. Então é esse investimento de médio prazo. E por último, né, que eu chamo da cereja do bolo, que é o investimento para colocar o dinheiro efetivamente para trabalhar por nós, que é a geração de renda passiva, principalmente, né, o principal mecanismo para isso é o investimento em ações, mas de uma maneira totalmente diferente do que a maioria das pessoas fazem, né? A gente consegue enxergar a bolsa não como um instrumento especulativo puramente, e sim a Bolsa de Valores como um instrumento de geração de crescimento de patrimônio e de renda, né, oriunda desse tipo de recorrência ali. Então a gente começa a entender que as crises passam a ser oportunidades porque o nosso foco não é mais só no patrimônio, né? Porque, como um grande investidor fala, o patrimônio nada mais é do que uma métrica do ego. Métrica do ego, né? até eu aprendi. A pessoa falar que tem um patrimônio de X milhões de reais e tudo, isso é um ego, na verdade, porque o patrimônio ele vai oscilar ao longo do tempo, sobretudo se for um investimento em renda variável, que ele oscila, na verdade, diariamente. Então esse não é o foco principal do investimento, ele vai vir como consequência. E o investimento em si, o principal resultado que a gente busca é a renda que vai ser gerada a partir desse patrimônio que está ali trabalhando para a gente. E ele é sempre crescente, porque à medida que, principalmente numa crise, né, como eu estava falando, que o preço muitas vezes cai dos ativos, ali sim é o melhor momento da gente poder comprar, porque o nosso foco passa a ser na quantidade. Então, quanto mais ações a gente tiver, quanto maior o número, maior a quantidade, isso vai crescendo. Por quê? Imagina que uma empresa paga, por exemplo, R$5 de dividendos por ano. Né? Então, se você tem 1.000 ações, você vai receber R$5.000 de dividendos por ano. Se você, no outro ano, você passa a ter 2.000 ações, você vai dobrar essa quantidade de dividendos. Né? Então, em vez de 5.000, você vai passar a receber 10.000 daquelas mesmas empresas. Então, tudo isso vai crescendo. E quanto mais o tempo vai passando, se você, no início, ainda não usufrui da renda, você reinveste esses dividendos e ainda faz um aporte mensal, isso vai crescendo cada vez mais. Então, ou seja, cada vez mais você vai ter uma quantidade maior de ações, mais dinheiro você vai gerar, que você vai comprar mais ações. É o que a gente chama de efeito bola de neve. E é interessante que esse efeito, ele no começo, ele é um pouco lento, então faz com que as pessoas muitas vezes desanimem. Então, a nossa carteira mesmo no primeiro mês, a gente recebeu R$68 só de dividendos. Então, poxa, R$68 é uma coisa que parece não ter tanto sentido, né? Até alguns anos depois, uma pessoa chegou a criar um Instagram para poder me satirizar aí no meio, né, falando que eu postava às vezes algumas coisas que eu recebia 2 centavos de dividendos da Itaúsa, né, vezes aquela quantidade de ações, e isso parecia com que aquilo não estava evoluindo, né, as pessoas não conseguem enxergar às vezes no início. Só que o efeito exponencial dessa carteira, ele acelera muito a partir ali do 6º, 7º ano. Então ali realmente, normalmente é o grande boom da carteira, né, porque esse efeito acumulativo, em média do valor que você colocou mensalmente, ele começa a acelerar a partir desse período. E a maioria das pessoas ficam no meio do caminho, não chegam a esse ponto para poder começar a usufruir, porque de agora para frente, né, do 6º, 7º ano para frente, esse crescimento ele é cada vez mais rápido, porque o efeito dos juros compostos ele vai sempre trabalhando ao favor, né, ao nosso favor aí, crescendo essa carteira cada vez maior, que é o efeito da bola de neve. E eu lembro o dia que a gente celebrou quando a gente fez 1 milhão de dividendos, R$1 milhão de dividendos. Sim. Então, criaram um Instagram fake para um hater para ficar satirizando, colocando você vai viver de centavos. E daí uns anos, poucos anos, gente, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Você começando agora ou não, o tempo vai passar. Então o tempo passou e a gente comemorou 1 milhão de dividendos, isso é 1 milhão de renda ao longo desse projeto que ele tem de investimentos na Bolsa de Valores.
Até eu sei explicar como que funciona, isso eu sei, tá? Porque o método em si, ele é simples, né? Mas é difícil aplicar. Então, você vejo as dúvidas, né? As pessoas ficam sempre inseguras se está funcionando, né? Então, dentro da minha consultoria de investimentos, da parte da assessoria, a gente faz esse tipo de acompanhamento. Então, a gente mostra para os clientes nas reuniões, né, através de gráficos, para poder a pessoa ter clareza do caminho que está, para ver o crescimento dessa renda. Então, eu fui criando mecanismos para poder o quê? Distanciar dessa oscilação do mercado, para poder tirar esse medo de que hoje está subindo, aquele tô rico, tô pobre, né? Então as pessoas às vezes entram nessa, principalmente quem investe em criptomoedas, por exemplo, tem essa ilusão, né, de que o mercado, quando sobe a pessoa tá rica, quando cai a pessoa tá pobre, e aí, mas se ela não vendeu, não comprou, não mudou nada na prática, né? E a diferença desse tipo de investimento é que além da valorização do patrimônio, ela tem essa renda que ela pode utilizar, então essa renda cai limpinha ali no mês, todos os dias. Hoje mesmo caíram os dividendos da Petrobras, né? Então assim, cada época tem os dividendos diferentes. E aquele mês que a gente passou essa dificuldade, que o cliente foi inadimplente, foi final do ano passado. A gente usou o recurso dos dividendos. O dividendo foi um mês que final do ano sempre pagam mais dividendos, foi um mega dividendo e ajudou também nessa fase difícil. Então aquela renda, normalmente é uma renda que cai todos os meses, ele não mexe, ele reinveste. Aquele mês especificamente ela salvou uma situação difícil que a gente estava vivendo. Então assim, é algo que ao longo do tempo vai só crescer, né? E a minha meta é morar em Paris, tá, gente? O dia que eu estiver morando lá, vocês podem ver que tá tudo certo, os dividendos estão bombando e planos, né? A gente tem que ter metas e objetivos. O que diferencia um casal que apenas ganha dinheiro de um casal que constrói patrimônio ao longo do tempo, né? Então, o grande diferencial desse casal que constrói é justamente separar essa parte da renda para efetivamente construir esse patrimônio gerador de renda. Isso é o diferencial. Então, ou seja, tem essa base. Então, quando a pessoa não tem clareza e não sabe o tipo de ativo que ela está investindo, e ela fica muitas vezes, as pessoas ficam em busca de uma solução mágica, de alguma mudança que de uma hora para outra vai trazer aquele boom na família, né? Uma grande tacada financeira, um investimento que ninguém conhece e dá aquela virada. Então isso está na nossa cultura, né? Isso mundialmente acontece. No Brasil, então, acho que mais do que a média, né? Quantas pessoas não jogam aí na Mega Sena, não ficam sonhando todos os dias e de repente como seria a vida, né? Se ganhasse aqueles milhões de reais ali da loteria e tudo, né? Só que a chance disso acontecer é muito pequena, né? Então, assim, é muito mais inteligente a gente buscar um caminho de construir isso do que deixar imaginando que isso possa acontecer simplesmente por um golpe de sorte, né? Então, isso tudo construído no início, eu falei, uma base mais lenta no começo, né? Às vezes o primeiro resultado para a utilização do recurso ele não vem tão imediatamente, mas é a solidez do que está sendo construído, ou seja, uma base sólida de um patrimônio que você pode contar com ele para o resto da vida e que vai ficar para gerações aí futuras para poder usufruir dessa renda e desse patrimônio que vai sendo gerado, porque o próprio patrimônio vai se multiplicando, né? Obviamente no início é necessário que seja colocado um dinheiro lá, um aporte regular ali e tudo, mas não para sempre, né? Porque o próprio patrimônio vai trabalhando, mas a solidez da construção desse patrimônio. Então, efetivamente, ter um patrimônio que você possa contar com ele, né? Uma coisa que seja realmente sólida e segura que te dê essa base. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. A gente aprofundou um pouquinho mais sobre mentalidade, como funciona a metodologia, como a gente distribui as finanças de casais e até o próximo episódio. Até a próxima.